Bom dia, Rosalina. Bom dia, Raquelzinha, Rita de Cássia, Pastora Maria da Cruz. Glória a Deus, estamos aqui, né, no quarto de 5 dias desse propósito poderoso. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela minha vida, graças a Deus por essa oportunidade, por essa rica oportunidade. Irmãos, eu tô muito feliz. Vai entrando aí, graças a Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus, glórias ao Eterno. Glórias ao Soberano. Amém, Raquelzinha. Recebo. Glórias ao nosso Deus, glória ao único digno de receber toda a nossa honra, toda a nossa glória. Digno é Ele de receber toda a nossa confiança. Sua fé, minha fé tem funcionado, a minha fé funciona. Irmãos e irmãs, que coisa poderosa, graças a Deus. Eu quero te dizer que eu não sou a mesma mulher que começou esse propósito segunda-feira. Que coisa tremenda, que poderosa e infalível poder tem essa palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a infalível e poderosa palavra de Deus. E eu comecei a me lembrar, né, os motivos pelos quais eu fui inspirada, né, a começar a fazer esse propósito aqui de 5 dias. Porque de fato eu percebi no meu espírito, né? Eu vinha percebendo no meu espírito, Lucília, Daniela, sejam todas bem-vindas, abençoadas, Núbia. Recebam bênçãos, recebam da glória, da bondade, da misericórdia de Deus nessa manhã, pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo. E eu comecei a pensar, né, nessa nota, nesse lembrete que veio ao meu espírito, né? Uma necessidade de instigar vocês, de ler com vocês, de meditar com vocês, de junto com vocês nós nos aproximarmos, né, do Senhor por meio da palavra de Deus, por meio do entendimento, do conhecimento da palavra, porque todas essas promessas, elas são para nós. Todas essas promessas, elas são para nós, mas por que nós não estamos recebendo tudo dessa promessa? Porque nós não estamos conhecendo, porque nós não estamos, né, entendendo muitas vezes, porque nós não estamos talvez buscando conhecer. Priscila, seja bem-vinda. Pastora Marisa, minha amiga. Luciana Guerreiro, sejam todas bem-vindas. Mas eu creio que uma chave, eu creio que algo aconteceu. Eu sei que coisas estão acontecendo, irmãos. Muitos são os testemunhos que eu tenho recebido. Muitas pessoas têm me contado muitas coisas simples, mas muito poderosas para mim. Porque eu sei que é na simplicidade do entendimento, da sua entrega, né? Quem crê descansa. Quem crê descansa. E eu sei, porque sei, né, que essa verdade, esse entendimento sobre o descanso de quem crê tem vindo sobre nós nesses dias. Tem vindo sobre mim, tem vindo sobre a minha casa, tem vindo sobre aqueles, né, que me rodeiam, e tem vindo sobre vocês e as suas famílias. Eu tenho orado por vocês, eu tenho declarado sobre a vida de vocês, a sua casa, aquilo que precisa ser resolvido na vida de vocês, aquilo que precisa, né, da luz de Jesus na vida de vocês. Eu creio junto com vocês, eu tenho unido, né, eu tenho pego a minha fé, irmãos. Eu tenho pego a minha fé que funciona e tenho unido a fé de vocês em oração. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo. Eu sei. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda. Deus abençoe você e a sua casa, Vanessa. Está fazendo. O Senhor está fazendo. Os nossos olhos talvez ainda não contemplaram. Mas eu quero, né, motivar. Eu quero que você se encha de esperança. Esse é o desejo do meu coração. Que a presença de Deus, que o poder de Deus traga para você luz, traga para você certeza. Pegue tudo que Deus diz que é seu e não largue mais. Eu peguei, irmãs, Mísia, Carla, Cristina, minha querida. Pegue
tudo o que Deus diz que é seu e não largue mais. Pegue tudo, pegue tudo. Mas eu vou confessar algo aqui para vocês. Eu tenho me adaptado, né? Ministrar aqui em lives, né? Mas eu sou muito afogueada, né? No espírito. Porque a fé, ela verdadeiramente, ela toca a minha alma, irmãos. Onde estão meus sentidos. E eu sou daquela que corre, eu sou daquela que pula, eu sou daquela que glória a Deus, Senhor Jesus, que pulo, que grito. Que se precisar eu corro, se precisar eu deito no chão. Se eu sentir no meu espírito, né? Eu deito, já fiz isso várias vezes. Não tenho o menor receio, porque verdadeiramente a fé, ela tem várias maneiras, né, de se manifestar. E eu quero dizer, não venha culpa e condenação sobre você, se isso não acontece com você. Mas entenda, eu sou sanguínea, né? Eu sou muito sanguínea. Eu sou doutora Vera, seja bem-vinda. Eu sou muito sanguínea. Então, realmente, a minha fé, né? Quando eu vou ouvindo a palavra de Deus e quando eu vou entendendo a palavra de Deus e quando a revelação, ela vai vindo assim sobre a minha vida, irmãos, eu sou afogueada, né? E como eu disse aqui, a fé toca os sentidos. A fé toca os sentidos. Por isso que você sente mesmo, né? Por isso que você sente aquela certeza no seu coração. Porque a fé, ela tem esse poder de tocar os sentidos que estão na nossa alma. E glória a Deus por isso. Então eu digo pra você, pegue tudo que é seu e não largue mais. Decida pela fé. Pegar tudo que é seu e não largue mais. Não largue mais. Você precisa entender que fé não é uma opção. Viver pela fé, o espírito da fé não é uma opção que você pode ter ou não de viver a sua vida espiritual, viver a sua vida com Deus, não é uma opção. Fé é uma ordenança. Fé é uma ordenança que Deus, né, colocou sobre nós, que Deus liberou sobre nós. O meu justo, ele viverá pela fé. O meu justo vive pela fé. Então não tem outra vida para quem crê em Jesus, para quem nasceu de novo. E se eu e você nascemos de novo, eu nasci de novo, irmãos. Você nasceu de novo, eu creio que você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você não é mais aquela velha pessoa. Você não vê mais como você via antes. Irmãos, existe algo sobre mim que é perceptível. E eu falo sobre mim para me usar, né? Me usar como exemplo, porque eu tenho sido o mesmo, né? Eu tenho visto as mudanças, né, do poder de Deus e da fé operante na minha vida, o funcionamento da fé que eu tenho tido esses anos com o Senhor, que eu tenho, né, crescido e avançado por meio do conhecimento da palavra, por meio da palavra em Deus, e isso tem sido, né, isso tem sido notável na minha vida, não só pelos outros, mas é por mim mesmo. Irmãos, eu não vejo mais como eu via antes. Eu não enxergo as coisas como eu enxergava antes. Existe algo em mim que é incógnita para muita gente. E eu ouço isso. Porque a fé em Deus, a presença de Deus, ela nos dá, ela te dá uma forma diferente de ver as coisas. Você para de achar coisas e você começa a ter certeza sobre as coisas. Você, todo achismo, né? Minhas amigas sabem que ela, quando elas vêm aconselhar comigo, e aqui eu não tô falando nem de irmãs, tô falando de amigas mesmo. Quando as amigas, né, vêm se aconselhar comigo e elas falam, o que você acha, Yula? Eu falo, eu não acho nada. Porque eu fui achada por Jesus. Bom dia, Fabiola. Eu fui achada por Jesus, porque realmente, irmãos, todo o meu achismo tem dado lugar às certezas de Deus na minha vida. E de uma vez por toda eu agarrei tudo isso e eu não largo mais não, irmãos. Eu não largo mais. Porque quem crê, descansa. Agora, você descansa no escuro, igual ontem uma pessoa me disse algo, eu ri. Eu ri assim, gente, eu ri. Mas entenda, eu não ri de crítica, tá? Eu ri na inocência, né, do coração da pessoa e das vezes da ansiedade mesmo, da expectativa, da motivação, né, que as pessoas têm de crer. E glória a Deus por isso, porque é assim que a gente vai crendo, né? É assim que a gente vai crendo e o Espírito Santo vai nos ensinando a forma correta de crer, a forma correta de manifestar, né, as coisas que não existem, né? Não existem porque para nós elas existem, ainda que elas não se manifestaram aqui no natural. Mas, né, nós cremos que no sobrenatural elas já existem.
Então quem crê descansa. E ontem uma pessoa me disse algo, e esse algo falou muito comigo, que falou: oi, pastora Fabiana, querida, seja bem-vinda, um abraço no pastor Inimar, amo vocês, sejam bem-vindos. Então a fé, ela descansa, mas presta atenção, a fé não descansa. A pessoa falou assim pra mim: pastor Iula, eu ri, irmãos, eu ri porque a gente é assim mesmo, e eu também. Como eu sou muito sanguínea, eu também sou assim, muito empolgada, né? Sempre muito empolgada com as coisas de Deus. Irmão, mas que eu permaneça assim, que você também permaneça assim. Seja empolgada com as coisas de Deus, seja empolgada com o que vem depois, com o que vem depois. Você esteja sempre muito empolgada e crie expectativas no seu espírito, sempre para o que vem depois. Porque o dia mau, ele pode vir, né? Circunstâncias vêm mesmo. Né? E o Senhor não nos disse que nós não viveríamos situações difíceis. Mas acredite no que eu estou te dizendo. Não é a vida que mudou. É você que mudou. É o que eu falo. Não foi a minha vida que mudou, não. Aliás, não foi a vida que mudou. Não foi o mundo que eu vivo que mudou, não, irmãos. Foi eu que mudei. Eu não vejo mais como eu via antes. A minha percepção, se eu posso chamar assim, a maneira como eu analiso as coisas, a maneira como hoje, né, a minha mente, que é a mente de Cristo, que é a sua mente, a mente de Cristo, eu recebo, né, as informações, eu recebo as situações, eu recebo as circunstâncias hoje de uma forma totalmente diferente. Mas isso foi com um pó de pirim-pim-pim? Não foi não, irmãos, e não é. E não vai ser, nós vamos voltar aqui no que foi que a irmã me disse ontem, mas eu tô aqui fluindo no espírito. Não foi pó de pirim-pim-pim, foi a palavra de Deus. A palavra, é o conhecimento de quem Deus é por meio de Jesus. Né? A revelação do Espírito Santo é a oração em línguas. É a oração em línguas. A oração em línguas, ela tem o poder de te tirar daqui, te colocar aqui. A oração em línguas, ela tem um poder edificador, né, que te tira de um lugar de imaturidade e coloca em lugares de crescimento, de avanço. A oração em línguas, ela traz o pleno funcionamento da sua fé. A oração em línguas, ela tem a capacidade de acelerar o funcionamento da sua fé. Então não importa se você pensa que a sua fé é pequena. Não, sua fé não é pequena. O que você precisa entender é que se você se manter conectado ao Espírito Santo de Deus e à palavra, se manter plugado, né, nessa energia rara, nesse Wi-Fi, né, sobrenatural, que você fala com ele fala com você, e você continua orando em línguas, e você ora em línguas, né, nos piores dias da sua vida, quando parece que você você não vai mais suportar. Sabe quando um carro tá andando e a gasolina começa a acabar, e ele começa, né, o motor dele começa a falhar. Não desanime. Se o seu motor começar a falhar, coloque mais combustível de fé. Coloque mais palavra de Deus sobre o seu motor. Coloque mais oração em língua sobre a sua vida. Plugue esse carregador. Plugue seu carregador na tomada. Receba, né, uma energia. Receba o que você precisa. Eu estou chamando aqui de energia, mas receba a presença de Deus. Receba a presença de Deus na sua vida. E você vai ver sua fé funcionar. Fernanda, minha amiga, te amo, seja bem-vinda. Irmãos, aí essa irmã falou assim comigo ontem. Pastor Iula, eu tô entregando tudo. Olha, eu tô entregando tudo. Eu tô indo nessa fé assim de cabeça. Eu tô indo nessa fé assim no escuro. Eu tô pulando assim como se eu estivesse pulando. Entrando num lugar escuro. Irmãos, fé não é isso, sabia? Ainda que pareça, mas fé não é isso. Fé é você entrar na palavra. Fé é você entrar em descanso no que Deus diz. Fé não é você andar tateando de um lado para o outro, né? Esperando para ver o que vai acontecer. Não, fé é você descansar. Porque quem crê descansa. Quem crê descansa. Mas descansa no quê? No que Deus diz. E como Deus diz? Por meio da palavra. A maneira mais primária pela qual o Espírito Santo de Deus fala com você, Deus fala com você por meio da palavra. Então não fique esperando coisas extraordinárias acontecer, pessoas serem usadas na sua vida, né? Você, né, talvez obter rapidamente um testemunho interior,
Faça uso dessa maneira primária de Deus falar com você, que é a palavra. Porque a partir do momento que Deus falar com você pela palavra, irmãos, aí eu digo pra você, você pode entrar de cabeça. Você entra de cabeça e a sua fé vai funcionar quando você entrar no que Deus diz, por meio da palavra dele. O Espírito Santo vai confirmar muitas coisas dentro de você, vai. Pode ser que ele te dê uma luz assim, pum, um testemunho interior que vai trazer pra você toda a certeza que você precisa, vai. Mas a palavra, você precisa entender isso, é a maneira, né, primária, a primeira maneira que Deus fala com você. Então não tem como você fugir da palavra. E eu ri e fui explicar isso pra ela em Deus, né? Irmãos, ela saiu daquela nossa conversa tão revigorada, porque ela entendeu que não é no escuro, né? Que não é em algo que ela não tem que ela aposta a fé, que ela coloca a fé dela. A fé dela vai funcionar dentro de uma palavra. A fé dela a minha fé e a sua fé funciona dentro, né, de um caminho profético que Deus vai como um quebra-cabeça te dando as peças. E você, por meio do Espírito Santo, do novo nascimento, né, da nova natureza de Deus que veio morar dentro de você por novo nascimento, você vai entendendo, né, esse quebra-cabeça que vai sendo montado na sua vida por meio da palavra de Deus. E você começa a descansar. É aí que essa palavra, quem crê descansa, funciona. Quem crê descansa no quê? No que Deus diz. Quem crê pode descansar no quê? No que Deus diz. Se Deus falou pra você, irmãos, que é, acredite que é. Outra coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, muito tremendo. A fé não é uma matemática exata. Meu Deus. Porque eu sempre fui muito disciplinada com as minhas coisas. Né? Aquela velhula, né, irmãos? Ainda que eu seja ainda, né? Faço muito proveito de muitas coisas, né, que eu obtive na minha caminhada. E eu sou muito disciplinada, mas eu também, eu tenho uma capacidade muito grande, eu tenho uma necessidade. Hoje eu já tenho em Deus, né, perdido essa necessidade. Porque às vezes a gente é muito cauteloso, né, e a gente perde o melhor das coisas de Deus. Então Deus tem trabalhado muito comigo sobre essa cautela minha. Porque eu sou muito cautelosa com isso, com aquilo. E às vezes a gente perde. Não, irmãos. Se a Bíblia diz, né, que aqueles que receberam o Espírito Santo ali, eles foram considerados embriagados. Embriagados, era como bêbados. Então como é que eu posso ficar tão cautelosa assim, né? Como aqueles que ficam assim na igreja, o movimento tá acontecendo, você abre só um olho assim e fica olhando. Meu Deus, será que é de Deus mesmo? Eu tenho entrado em lugares de crer, onde eu tenho deixado a minha fé funcionar. Né, onde eu tenho deixado muitas vezes essa cautela de lado para viver algo a mais que Deus tem, porque Deus tem sempre algo a mais e é loucura pro mundo. Ah, você acha que o povo não me acha louco? O povo me acha louco, irmãos, mas eles me acham louco, mas eles querem ficar perto de mim, viu? Eles me acham louca, mas é atrás de mim que eles vêm pra orar. Quando o trem fica preto, é atrás de mim que eles vêm pra orar. Eu falo pras minhas amigas, vocês são assim, vocês não me contam nada, né? Que estão acontecendo na vida de vocês. Vocês tomam as escolhas que vocês querem fazer as coisas. Aí na hora que o negócio fica feio, aí vocês lembram de mim, que vocês têm uma amiga, né? De Deus que ora. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque a nossa fé, né? Quem vive pela fé é como louco. Né? As pessoas que estão fora não entendem, não. Porque é loucura pro mundo. A palavra diz e é mesmo. Travou aqui, pra mim tá normal. Gente, tá tudo bem aí pra vocês? Aqui pra mim tá normal. Então pense nas coisas que é do alto. Pense em tudo que é bom. Pense em tudo que é perfeito. Não, então, de uma vez por todas, eu sei que esses dias aqui tem sido dias, né, que muitas vacas sagradas aqui têm sido quebradas aqui. Né, vacas sagradas que eu falo, né, eram velhas crenças que eu e você tínhamos a respeito da fé e a respeito de como a fé funciona. Que essas vacas sagradas, elas estão sendo de uma vez por todas, né, sanadas da sua vida, e você tá recebendo, é como se eu visse aqui pessoas sendo libertas, assim, ó, sabe, daquele negócio que a polícia usa, como que chama, Ah, Senhor, o Espírito Santo me mostra cada coisa, é como se você tivesse presa por algemas do engano,
de uma velha maneira de pensar. Mas, irmãos, você nasceu de novo. Você nasceu no Espírito. Você não tem aquela velha natureza. Então, muitas vezes você... isso que eu contei aqui pra vocês a respeito da cautela, gente, é algo que eu tô vivendo muito pessoalmente, tá? Fique em paz. Cada um tem a maneira de Deus, né, trabalhar com você. Mas assim, eu tenho me entregado mesmo, eu tenho me entregado, mas eu não tenho me entregado, como eu disse, né, pra essa irmã tão querida. Eu não entro num lugar escuro onde, misericórdia, o que vai acontecer ali? Não, eu me entrego, eu me jogo, né, na piscininha da palavra, do que Deus diz, do que Deus diz. A minha fé está firmada, no que Deus diz, por isso que ela funciona. Por isso que a sua fé funciona. Porque você, de alguma forma, se firmou no que Deus diz, no que Ele tem dito, no que a palavra tem dito, no que o Espírito tem se movido, no que a oração em línguas tem edificado dentro de você, na intimidade que você tem vivido com o Senhor. Você tem vivido intimidade com o Pai. Deus fala com você na sua cozinha, quando você está cozinhando, Deus está presente. Você está lavando roupa, estendendo roupa, Deus está com você. Falando com você acerca de coisas da sua vida, acerca de outras coisas, acerca do seu futuro, né? Acerca do agora. Deus fala por meio, né, da palavra, por meio do Espírito, por meio do testemunho interior. Deus fala. Deus fala. Então, eu estava falando para vocês, então agora eu tenho me adaptado, né? Mas quem me conhece de pregar em púlpito sabe que eu pulo, que eu sapateio, né? Que eu salto às vezes muito alto, que depois quando eu vou ver, né, as gravações, eu falo, Jesus, como é que foi que eu dei esse pulo? Mas é pela fé, irmãos, é o poder de Deus, né? Ele não pode ser esquadrinhado. O poder de Deus, ele não pode, né, ser colocado. As manifestações do Espírito Santo de Deus, elas não podem ser colocadas numa caixinha, né? A gente vai ficando muito cauteloso. Por isso que a letra mata, o Espírito, né, vivifica. Mas não é que você não pode ser cheio da letra, não. Você deve ser cheio da letra. Mas vivificada pelo Espírito Santo. Revelada pelo Espírito Santo de Deus. Cheio do entusiasmo, né, da fé. Gente, a fé, ela é entusiasmada. O Espírito da fé, ele é entusiasmado. Não tem como você receber algo de Deus e você não dá pelo menos um né? Ainda que for sozinho, na sua cozinha, na sua casa, a fé é entusiasmada. A minha fé funciona, irmãos, um entusiasmo tão grande, como eu disse aqui, às vezes a gente se torna uma incógnita, sabia? Mas é porque, como eu testemunhei aqui pra vocês, eu não vejo mais como eu via antes. Irmãos, hoje eu olho, eu tenho olhado e né, nós vamos aqui ler algumas palavras, em nome de Jesus, já vai preparando a sua Bíblia aí, 2 Coríntios, Romanos, vai preparando aí a sua palavra, Marcos de novo, 11. Nós vamos ler algumas coisas aqui da palavra de Deus. Que de uma vez por todas. Irmãos, a fé... Olha, a fé está funcionando nesses dias. Meu Deus, a fé está te colocando de pé. Nós já falamos aqui que a fé, ela traz superação para você. Tem pessoas aqui superando situações que elas jamais superariam se não fosse pela fé que elas têm em Deus, se não fosse pela presença de Deus, se não fosse pela fé, por essa fé que está entregue, descansada no que Deus diz. A superação aqui para pessoas nesses dias, pessoas que estão superando situações assim de crise, de perda, de danos. A superação na sua fé. A sua fé funciona para te fazer superar os obstáculos, para te fazer superar as perdas, para te fazer superar as rejeições, para te fazer superar as traições. Você está acima disso. A fé transcende. Nós falamos aqui que a fé, ela transcende as leis dos homens. A fé transcende a lei. Acredita nisso. A fé é uma lei. E ela transcende todas as outras leis. Aleluia. Então, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja, né, glorificado. Hoje é nosso 4º dia aqui de propósito. Que coisa tremenda, irmãos. Que alegria. Eu só tenho que agradecer a Deus por esses dias. Como eu estou crescendo nesses dias. Como Deus está falando comigo. Como eu estou recebendo um ânimo novo, né, de estar aqui me dispondo, né, compartilhar com vocês aquilo que tem sido verdade na minha vida por meio da palavra. Porque quem crê descansa. Eu tenho descansado, irmãos, em Deus, na palavra do que Deus tem dito. E eu digo para você, persevere, não desista.
Ore, 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 ore. Ontem o irmão querido, né? Antes de ontem também ele tornou a falar com o Heber, um grande profeta, um homem de Deus, reconhecido aqui, eu não quero falar o nome dele. Mas se ele, né, ouvir essa live em algum momento, ele vai saber que eu tô falando dele. Alguém que Deus usa, né, na vida do Heber, sempre para trazer, né, clareza. Ele disse algo, ele mandou algo, né, para nós ali antes de ontem. E ele disse, né, e ele mencionou algo sobre o irmão Kenneth Hagin, que eu quero deixar aqui para vocês. Que ele falou que o irmão Kenneth Hagin, né, nos momentos de oração dele, na oração. A fé também é oração, irmãos. A fé é oração. Quem tem fé, ora. Quem tem fé, passa o dia orando, passa o tempo. É uma vida de oração, é uma vida de entrega. É uma vida crendo e declarando. E ele disse, né? Ele disse em inglês, né? Aquela frase pro Heber que eu não sei o que te dizer. Fernanda, você tá aí, minha amiga? Fernanda vai ser a professora usada, né? Pra me ensinar inglês em nome de Jesus. Eu creio. Já declaro essa unção sobre a vida da Fernanda. E eu creio pela fé que eu já falo inglês, irmãos. Eu só vou falar, né? Eu só vou receber uma instrução e eu vou falar inglês. Viu, Fernanda? É você a pessoa que Deus vai usar para ativar, né? Essa língua na minha vida. E ele ali começou a falar com o Heber e ele falou algo. Em nome de Jesus. E ele começou a falar com o Heber e ele falou. Né? Ele contou aquele testemunho que o irmão Kenneth Hagin, né? Em algum dos livros dele, ele disse. Ele disse que nos momentos mais difíceis da vida dele, onde ele pensava que ele ia perecer, há situações na nossa vida que às vezes elas prolongam, né? Mas não é porque a gente que parece que a gente vai perecer, que a gente tem que desistir. É nesses momentos, e ele disse pro Heber, que a gente tem que perseverar. Porque foi exatamente nos momentos onde Kenneth Hagin achou que ele ia perecer, que as maiores viradas de chave aconteceram na vida dele, quando ele perseverou em oração. É como eu disse aqui, é quando ele colocou mais um pouco de combustível, né, na fé dele, e ele continuou, ele andou mais uma milha, ele creu, e ele orou, e ele aumentou a intensidade, né, da oração, a intensidade da fé, e ele descansou no que Deus diz na palavra, e as coisas, né, as providências, as manifestações do sobrenatural vieram sobre a vida dele. Irmãos, eu e o Heber recebemos aquela palavra. Foi muito poderoso. Porque Deus usa assim os irmãos na simplicidade de contar algo. Mas nós cremos, porque, né, aquilo vem em encontro com o que Deus tem falado conosco. Porque o profético, ele é assim, ele vem em encontro do que o Espírito Santo, o profeta maior que habita dentro de você, já está falando no seu coração. Amém. Glória a Deus. Então saiba que a sua fé hoje está funcionando. Gente, aqui pra mim a minha net tá perfeita. Pode ser que seja. Voltou aqui pra mim. Então a sua fé funciona. Me dá um okzinho aí, se vocês estão vendo bem. Se vocês estão vendo bem, deu uma travadinha aí. Mas nós voltamos. Aqui pra mim não travou. Mas eu mudei a internet, né? Caso aí tenha mudado. Irmãos, abre aí, 2 Coríntios. Vamos aqui pra palavra de Deus, pra empalir pra palavra de Deus. Cris, seja bem-vinda. Você que não assistiu essa live aqui desde o começo, voltou, Rosalina? Eu mudei a internet aqui. Aqui pra mim não travou, tá? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Se nós nascemos de novo, irmãos, nós não somos mais aquela velha pessoa. Nós nascemos de novo e nós não vemos mais como a gente via antes. Todo o nosso achismo foi deixado para trás. E como eu disse aqui, a fé não é uma matemática. E aí a fé do tipo de Deus não é uma matemática. E aí eu falava aqui de mim. Eu falava aqui da maneira, né, da minha velha vã maneira de pensar. Eu sempre fui muito assim, eu me considero uma pessoa muito inteligente. Eu sempre gostei muito de estudar. Então as coisas precisam fazer muito sentido pra mim. Isso não é orgulho não, irmãos, tá? Mesmo que a professora Cíntia lá de português falou que quando a gente usa essa palavra fazer sentido, a gente tá nos sentindo melhor que os outros. Misericórdia, meu Deus, porque não é isso. Quando eu falo isso, eu quero dizer que fez sentido pra mim aquilo, né? Eu entendi aquilo. Mas assim, irmãos, é como eu disse aqui, o Senhor tem me ensinado, né, que às vezes a gente é muito cauteloso com as manifestações do Espírito.
E ele não tem uma forma, né, correta, muito arrumada de se manifestar. Então, às vezes, muitos de nós, né, por conta do medo, por conta de enganos que nós vivemos, por conta de mentiras, né, de coisas enganosas que se passaram, que se viveram, né, na igreja moderna, a gente deixou de crer em muitas coisas. Mas nós não podemos deixar de crer que o Espírito Santo, ele é o mesmo Espírito Santo que operou todas aquelas coisas em Atos. Né? E eu sei que Deus tem algo na minha vida a respeito disso, porque eu creio tanto nisso, irmãos, isso é uma verdade tão grande no meu coração. Mas assim, Deus tem me dado a visão dele, ele tem me ensinado, Iula. Você precisa, porque, irmãos, pensa numa pessoa que tinha Jesus, porque o Espírito Santo de Deus, a oração em línguas, tem trabalhado nisso verdadeiramente na minha vida. Né? Para me explicar que Deus não é uma matemática exata, ainda que ele seja, tá? Ainda que tudo termine corretamente, faça sentido, né? Uma ponta abre aqui e ele sempre vai fechar, né? O seu entendimento com a palavra, com o entendimento do seu testemunho interior, a coisa não vai ficar flutuando no ar. Você vai ter o pleno entendimento daquilo e aquilo vai entrar em você e vai ser como uma roupa, né, espiritual, que entre você vai entender. Mas o que eu quero te dizer? Porque quando Deus diz, tá falado. Não importa, né, se a conta não tá batendo. Não importa se você olha e fala assim, mas não é assim. Porque o resultado tinha que ser assim. Mas eu quero aqui te inspirar por algo que verdadeiramente eu tenho experimentado. Fique com o que Deus está te dizendo. Fique com a palavra que Deus está te dando. Porque nós já deixamos essa velha maneira de viver e de pensar há muito tempo. E nós precisamos verdadeiramente assumir essa vida de Deus. Né? Se nós nascemos de novo, a velha criatura, não existe mais. Então, tudo que faz parte daquele seu velho entendimento precisa ficar para trás para que você, né, entre no nível de obediência. No nível de obediência, de que mesmo que a sua razão tá falando assim, meu Deus, mais 4 é 8. Mas o Senhor tá te mostrando, por exemplo, que é 10. E aí você vai discutir com Deus, com o Criador de todas as coisas? Irmão, a gente perde muito tempo não nos lançando, né, na verdade da palavra e no que Deus está dizendo, por conta da lógica da vida e por conta das razões que muitas vezes nós temos. Então, cuidado, seja cuidadosa, né? Talvez, depois que você terminar aqui essa live, você vai lá pesquisar sobre cautela. Procura lá, o que é ser uma pessoa cautelosa? Você vai entender que existe um lado positivo em ser cauteloso. Mas quando se vive no Espírito, se vive pela fé, se vive nessa loucura, que o mundo te considera louco, como é que você pode querer tudo certinho? E aqui eu tô dizendo de mim, tá? E aqui eu tô falando de mim mesmo. Eu fico com a palavra também, pastora Marisa. Eu agora fico com o que Deus diz. Porque eu não tô tateando no escuro. Eu tô tateando no que Deus diz. Por isso que a minha fé funciona. Porque eu tô andando debaixo da palavra. Eu estou andando debaixo da palavra de Deus. Eu tô andando debaixo do poder de Deus. Eu estou andando cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sou consciente que eu sou um espírito. Então isso preserva. A minha fé me preserva. A minha fé em Deus preserva, me guarda. A minha fé em Deus faz com que eu descanse. Com que eu não me preocupe. Com que eu não me julgue superior a ninguém. Mas eu sei porque sei que aquele que não dorme, o guarda de Israel não dorme. E que eu posso dormir, que enquanto eu durmo, ele trabalha em meu favor. Então não há motivos para perder o sono. Não há motivos, né, para ansiedade, para crise de pânico. Dá uma ordem, porque quem crê fala. Quem crê com o coração declara com a boca. Com o coração, né, se crê e com a boca se declara fé. A sua fé funciona, você precisa declarar sobre as suas emoções. Você não tem mais poder sobre a minha vida. Você não me paralisa mais emoções mentirosas. Por muito tempo o diabo manteve mulheres cativas por conta de emoções. Mas hoje o Espírito Santo de Deus tem verdadeiramente nos treinado
por meio da intimidade, por meio da oração em língua, por meio da fé que nós temos, por meio da consciência de que nós temos de que Ele é uma pessoa, uma companhia, uma presença, um auxílio, Ele é Paracletos. Por isso mulheres têm avançado. E daqui pra frente você vai ver mulheres saírem de lugares de anonimato e assumirem lugares, né, de ministrar o Espírito Santo e a palavra. Mulheres treinadoras de mulheres, ó, deu ruim. Mulheres que se capacitaram para treinar mulheres, né, nas suas próprias vontades, para treinar mulheres a fazer aquilo que não que vai perecer. Porque o que o Espírito Santo faz não perece. Então nós não estamos aqui para treinar ninguém a andar na fé que a gente tem. Porque a fé é algo individual. Não tem como seu marido andar na sua fé, não tem como a sua irmã andar na sua fé, não tem como a sua mãe andar na sua fé. O que você pode é ministrar a palavra da fé sobre ela e orar para que ela receba a palavra da fé, orar para que a consciência do Espírito venha sobre ela, sobre essas pessoas da sua família. Mas a sua fé, ainda que traga salvação para toda a sua casa, mas a fé é individual, irmãos. Então busque se edificar, porque essa edificação é que vai trazer, né, a manifestação, é que vai, né, virar a chave, é que vai trazer luz para a vida dessas pessoas que você tem orado. Mas a fé é realmente individual. A Bíblia diz, a fé que tens para você mesmo. Mateus 9, 22, olha aqui, antes da gente ler, vou ler aqui para você. Dois versículos, Abacuque 2:4 e Mateus 9, 22. Vou ler, antes de nós lermos aqui em 2 Coríntios. Mateus 9, 22 diz assim: E Jesus voltando-se e vendo-a, olha a palavra tremenda, disse: Tem bom ânimo, filha. Aleluia. Receba essa palavra aí. A tua fé te salvou. Tem bom ânimo, filha. É a tua fé que funcionou. É a tua fé que te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Aquela mulher que foi pega em adultério. E Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Deus estava dizendo que a decisão de não pecar mais e de viver pela fé era dela. Não estava na mão de ninguém, de nenhum daqueles acusadores que se colocaram diante dela ali para apedrejá-la. Mas a decisão de não pecar mais e viver, né, num caminho sobremodo excelente, do qual Jesus estava propondo para ela ali naquele encontro, do qual Jesus, o Espírito Santo, está propondo para mim e para você aqui através dessas lives, é que você decida a não pecar mais. E que a fé que você tem, a fé que você tem no que Deus diz, na palavra de Deus, ainda que não seja lógico para você a primeiro momento, porque eu quero dizer para você que mais na frente a coisa vai se tornar muito lógica. E o que não fazia sentido vai fazer todo sentido. Porque é como eu disse aqui, ele vai nos dando peças, ele vai nos dando palavras, textos, ele vai nos dando entendimento, né, para formar o quadro real, né, do nosso propósito e daquilo que ele tem a realizar por meio da nossa vida. E aí você vai ver que a sua fé funcionou o tempo todo, que a sua fé funcionou, né, em alto nível. Você achava: meu Deus, eu estou perecendo. Meu Deus, o mal está ganhando. Eu estou perecendo. Não. Entenda, a fé ela é individual. Quando isso se tornar uma verdade para você, existe aí uma velha, né? Eu não estou te dizendo aqui, irmãos. Mas entenda, eu quero dizer algo sobre casamento aqui, que foi algo que um entendimento que veio sobre a minha vida há muitos anos atrás. E isso mudou todo o meu entendimento sobre casamento. Quando Jesus fez Adão, quando Deus fez Adão, você acha que Deus fez Adão para que ele precisasse de uma outra metade? Você acha que Deus fez Adão incompleto? Não, irmãos. Adão era totalmente completo em Deus. Adão se tornou um indivíduo completo. Ele era pleno. Pleno de toda a plenitude do sopro, né?
de vida que Deus soprou sobre ele. A presença, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que não era bom que Adão estivesse só. Mas a Bíblia não diz que tinha uma metade de uma laranja para Adão. Sabe por quê? Porque um casamento, para ele, e eu digo, e quando eu estou dizendo isso, estou falando isso como uma sociedade, não só como um casamento de homem e mulher. Eu quero dizer qualquer tipo de relacionamento, de amizade. Você só vai conseguir, nós todos só vamos conseguir avançar dos nossos relacionamentos quando a gente entender essa verdade, que também funciona para a fé, de que nós somos indivíduos. Nós só vamos conseguir amalgamar essa individualidade em um só, para se tornar uma só carne, quando nós entendermos que um completo se casa com o outro completo. Não é metade da laranja que se casa com a metade da laranja. Isso é mentiras humanistas do mundo. Um completo se casa com um completo. E as diferenças, pastor Iula, desses dois completos? É a terceira peça, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, né? Que são os princípios de Deus em todos os relacionamentos. São os princípios. Então não pense você que a fé é diferente. A fé é isso, você precisa ser cheio da fé. Você precisa se deixar ser pleno do Espírito Santo de Deus, para que você, né, possa começar a transbordar dessa fé. Então não queira, a princípio, né, ainda que não adianta, irmãos, você se torna uma incógnita para as pessoas, porque nos piores dias da sua vida, as pessoas vão te ver vendo como Deus vê, e vão te ver falando como Deus fala, e elas não vão entender nada. Nos piores dias da sua vida, elas vão entender. Elas vão falar assim, meu Deus, mas como assim? Ela tá passando, ele está passando os piores dias da vida dele, mas ele fala como um louco. Ele age como um louco. Porque você está debaixo do poder de Deus, da palavra de Deus, da confiança, do descanso. Então você não vê mais como as circunstâncias estão te mostrando. Você vê segundo a palavra de Deus te instrui a ver. O Espírito Santo, a sua nova natureza. Olha aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Diz assim, hoje eu estou lendo aqui na Bíblia do apóstolo Weber, ó. Pastora Fabiana, eu esqueci de te mandar. Almeida, revista e atualizada. Hoje eu vou ler aqui na Bíblia do apóstolo Weber, do meu gatão. Olha aqui, e diz assim, 2 Coríntios 5, capítulo 5, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Olha isso. E ele morreu por todos. Mas para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você e eu não vivemos mais para fazer a nossa própria vontade. Eu e você já não estamos nessa vida há muito tempo, no achismo. Nós estamos fundamentados e nós estamos firmados no que Deus diz. E o que Deus diz é. O que Deus diz é, quem crê descansa. Assim que nós daqui por diante, versículo 16, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então você vai olhar para uma pessoa e você não vai mais vê-la segundo a carne. Você vai olhar para situações e você não vai mais enxergar segundo a carne. Irmãos, isso é incrível. Isso é verdade. Isso é verdade. Você vai conseguir tirar das piores situações que você já viveu as melhores coisas. Você vai olhar pelos olhos de Deus, porque você morreu com ele, você então ressuscitou com ele. A sua fé está funcionando no mesmo nível que a fé de Jesus funcionou quando ele andava aqui na terra. Sobre a instrução do que o pai dele dizia, porque ele só fazia aquilo que o pai dele falava para ele fazer. E que ele via o pai dele fazendo. O maior exemplo, irmãos, não é aquele que você dá, que você fala. A melhor forma de você convencer uma pessoa é viver a palavra.
Saia do ambiente de falar a palavra e entre no ambiente de viver a palavra, de ser o fruto do que você crê. A sua fé funciona, acredite nisso. Ontem eu pensava sobre Noemi, irmãos, que coisa tremenda. Ontem Deus me trouxe, né, a palavra, não sobre Noemi, gente. Ontem eu pensava sobre Noemi mesmo, era a sogra de Ruth, né? É Noemi? Perdoa, irmãos, agora me deu um branco aqui. Quem lembrar, a sogra de Ruth, como que era o nome dela mesmo? Era Noemi? Nós vamos ler aqui ainda. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 15 ao 16. Alguém lembra aí? A sogra de Ruth é Noemi mesmo? Eu esqueci. Também esqueço, irmãos, as coisas. Não me lembro de tudo. Essa mente aqui é a mente de Cristo. É muita coisa. Noemi. Amém. Então, olha só. Olha que coisa tremenda o que Deus me trouxe sobre Noemi ontem. Irmãos, nós sabemos aqui, se você não conhece a palavra sobre a sogra de Ruth, leia o livro de Ruth. É um livro pequenininho. Todos nós, né, podemos ler esse livro. E você vai olhar esse livro agora pela ótica, né, do Espírito Santo, na companhia do Espírito Santo. E você vai ver como que a fé funciona. Irmãos, olha que exemplo tremendo, que personagem tremendo é Noemi. Aquela mulher que passou por uma tragédia, mas a Bíblia diz que ela e o marido eram pessoas que criam em Deus. Eles eram, né, homens, eles eram um casal de Deus. Ainda que eles, né, por várias situações, saíram do lugar onde eles estavam, foram para outro lugar. Quando ele chegou ali, né, Noemi perdeu o marido. Depois Noemi perdeu os 2 filhos. Mas olha, irmãos, é tremendo como você vê, como ela não fez nada. Pelo contrário, a palavra diz que ela se amargurou. A palavra diz que a sogra de Ruth se amargurou com todas as situações. Não é Ruth não, gente. Tô trocando tudo. É Ruth, irmãos. É, Ruth, sim. Peguei. Que a sogra dela se amargurou com tudo. E a palavra diz o quê? Que uma escolheu um caminho, mas a outra quis ficar com ela. E eu criei, irmãos, e o Espírito Santo começou a me mostrar, Yula, olha a operação da fé dela. A operação da fé de Noemi começou a agir em favor dela. Convenceu aquela nora a ficar com ela. Convenceu aquela nora a voltar com ela. A fé dela foi trazendo estratégias. A fé dela foi trazendo direções espirituais para ela. A fé dela nos mostra que o caminho que era de tragédia, de perca, de dano, de dor, de luto, Deus foi operando por meio da vida de Noemi a reconstrução da história dela. E começou a fazer tudo o que não funcionava funcionar em favor dela. Levou ela para ali perto, né, do campo, do campo ali aonde o parente dela estava. As coisas começaram a funcionar. A fé de Noemi funcionou. E reconstruiu uma história de dor, de perda, de luto, de abandono. Porque Deus é assim, irmãos. É lindo demais. Eu não me canso de glorificar, de me maravilhar com poder, com cuidado, com o amor de Deus, com a fidelidade dele sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês. E quando eu digo isso aqui, eu digo isso do fundo do meu coração, na verdade de fé, porque eu sei que nele não há favoritismo. E se ele operou na vida de Noemi, e se ele opera na minha vida, ele está operando na sua vida. E você não está aqui por uma coincidência. E você não está aqui para ouvir a Yula dizer, você está aqui para ouvir o que o Espírito tem a dizer para você através da minha vida. Não sou eu, irmão. Não sou eu. Acredite. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade. Que nos guia a toda a verdade, é Ele, é a sua fé, é a fé que Deus te deu, é o dom da fé. Se apegue nisso. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Essa palavra, irmãos, ela é tão viva que é como se eu conseguisse ver o momento de quando aquela mulher, ela só pensou, é tremendo.
Porque ela já havia perdido tantas coisas naqueles 12 anos. Né? Andando de um lado para o outro, você imagina. Nós que somos mulheres sabemos o desconforto que é, né, os nossos dias femininos. Eu não tenho mais, graças a Deus. Ô Espírito Santo, graças a Deus. Mas eu passei por isso, né? Depois que eu fiz laqueadura, meu fluxo menstrual era assim, ó, terrível. E eu orei, até que o meu terceiro dia era uma coisa terrível. Então era muito desconfortante, nem de casa eu saía. E eu fico imaginando alguém viver isso 12 anos. 12 anos, 12 anos, pense nisso. Mas ela, pela fé, irmãos, pela fé. Né, nós dissemos aqui, ó, não foi o desejo dela. O desejo dela fez com que ela perdesse tudo durante 12 anos. O desejo de ser curada. Mas quando a operação da fé dela alcançou as vestes de Jesus, ela só tocou nas vestes dele e ela foi imediatamente curada. Então, que você tenha plena convicção disso. A sua fé está funcionando para te tirar desse lugar. Não há vale mais profundo que o Senhor não possa penetrar. Né? Não há labirinto que o Espírito Santo não possa te tirar. Não há situação que o Senhor não possa mudar. Não há doença. Não há diagnóstico médico que o Senhor não possa mudar. O Espírito Santo de Deus, ele é a verdade de Deus. Né? Há espíritos ministradores nesse exato momento operando nas situações que precisam ser operadas na sua vida. A sua fé funciona. E você também tem sido uma incógnita para muita gente. Porque quando todos pensam que você vai cair, Deus está te colocando de pé. Quando todos pensam, agora ela não vai mais suportar, Deus te coloca de pé mais uma vez. É das cinzas que Deus tem nos levantado para esse tempo, que não será fácil, porque nós estamos vendo, né, as manipulações, né, dos grandes líderes aí, com guerras. Irmãos, fique atento. Tenha o discernimento do Espírito Santo, para que você não pense o que Deus não quer que você pense sobre tudo que está acontecendo. Discirna no seu espírito. Há muita manipulação humana, usando até as escrituras de Deus para fazer você acreditar em algo que nós precisamos esperar em Deus e nos preparar para a gente entender se realmente é. Tomara que Jesus esteja às portas mesmo. Aleluia, meu Deus, que ele volte agora. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Todos nós que cremos ansiamos por esse encontro. Mas entenda, existe hoje uma operação do engano operando. Então que você possa usar do dom do discernimento para que você entenda, né, o que é verdade e o que é mentira. Porque tem muitos interesses envolvidos financeiros e tal, e a gente fica só envolvido no que a gente vê sobre Israel. Não, irmãos. Israel, sim, existe promessas sobre essa terra e elas vão se cumprir. Deus tem algo com Israel? Tem sim. Mas você precisa entender que há coisas que estão sendo manipuladas por lideranças mundiais que nada tem a ver com Deus, tá? Porque o Deus que eu creio não é esse Deus aí que estão falando e dizendo que é. O Deus que eu conheço, o Pai, o meu Pai, não é. Então há muitas coisas fora do controle. Nós não vamos entrar nesse assunto aqui agora, só falei isso aqui brevemente porque veio no meu espírito. Voltamos aqui para a palavra de 2 Coríntios 5, 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, que coisa tremenda. Você não vê mais como você via antes. E hoje mesmo eu declaro sobre a sua vida a visão de Deus. A mente de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós também temos os olhos de Deus. E nós agora não vemos mais como a nossa carne via.
Todos os achismos foram deixados para trás. Mas agora nós vemos como Deus vê. Nós cremos como devemos crer. E porque cremos nas suas promessas e sabemos, porque o conhecemos e sabemos que é impossível que Deus minta. Que o caráter dele é imutável. Que ele não está sobre variações de emoções. Que nele não há variações de emoções. As emoções dele não mudam. A respeito do que foi dito por meio da palavra. Nele não há variação. Nele não há variação. E a sua fé está funcionando como funcionou para aquela mulher do fluxo de sangue quando ela creu. Então, crer, viver pela fé, não é uma opção para quem vive pelo Espírito, nasceu de novo, creu em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Viver pela fé é uma ordenança. Viver pela fé é uma ordenança de Deus. O meu justo viverá pela fé. Se credes, verás a glória de Deus. Fé, viver pela fé, não é mais uma opção para nós. Nunca foi, na verdade. É porque há tanta mistura hoje na palavra, há tanta incredulidade sendo pregada nos púlpitos, irmãos. Há tanta mentira acerca de Deus e acerca de Jesus sendo ministrada hoje por homens que não conhecem a verdade, que não estão totalmente livres, porque é a palavra que nos livra de todas as inverdades da incredulidade. É por ouvir e ouvir a palavra de Deus que a fé vem. Mas é também por ler a palavra de Deus, por conhecer as Escrituras. Então há tanta incredulidade. Eu vou te dar um exemplo simples. Eu vou te dar um exemplo simples. A incredulidade ela é muito sutil e a gente precisa ficar muito atento. Porque ou você anda na fé ou você anda na incredulidade. Tudo que você faz para Deus é pela fé, é uma ordenança. Mas tudo que você não faz pela fé é pecado. Foi ele que falou. Então, uma vida de fé é uma ordenança de Deus. É a maneira como nós que cremos, que somos guiados pelo Espírito, vivemos pelo Espírito, manifestamos as verdades, as promessas de Deus. É no que ele diz e o que ele diz é. E a nossa fé está fundamentada no que Deus diz. No conhecimento de quem Deus é por meio de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Se tivesse, eu te falaria, mas não existe. Não existe, você querer entender fé no seu intelecto. A fé não é entendida no seu intelecto. Que era o que eu queria dizer aqui, em outras palavras, A fé, ela é entendida. Bom dia, amor. Ela é entendida no seu espírito. E porque você entende, você fala fé. Você entende a fé e você fala a fé. A palavra vem no seu espírito, ela é revelada e você começa a declarar. E aquilo é, como eu disse aqui, muitas vezes ela toca até nas suas emoções, ela toca nas minhas e eu grito, pulo. A fé toca as emoções, ela tem esse poder de tocar na nossa alma. E assim a nossa alma vai sendo ganha. É pelos toques da fé. Pelos toques, pelo dom da fé, pelo espírito da fé que opera em nós. E eu vou voltar a dizer que da maneira mais primitiva que você pode ouvir Deus, por meio da palavra dele. Claro que depois Deus vai falar com você claramente por meio do espírito dele e você vai ouvir audivelmente a voz dele. É um caminhar, é um desenvolver. Mas tudo começa com a palavra e você. Tudo começa com o Espírito, você e a palavra. E glória a Deus por isso. Ainda que a gente ouça palavras e revelações sobrenaturais por meio dos nossos líderes. E glória a Deus por isso. Porque eles nos levam a avançar, a crescer. Através daquilo que eles também têm recebido do Espírito Santo de Deus. Mas existe algo que precisa... A sua fé, ela funciona primeiro em você. Então que hoje, nossa lição de hoje, desse quarto dia poderoso, nós estamos caminhando para o quinto dia, aleluia. Onde eu tenho certeza que a nossa fé funcionou e está funcionando
para muita coisa. Principalmente para nos tirar, né, de um lugar do achismo e da nossa, né, própria razão. A fé se sobrepõe a toda a naturalidade. Tudo que é natural, a razão, a fé se sobrepõe. E não esqueçam disso. A fé não é uma opção para aqueles que vivem no Espírito, são cheios do Espírito, são guiados pelo Espírito. A fé é uma ordenança. É a única maneira que nós temos para viver. É pela fé. É pela fé que nós vivemos todas as verdades de Deus. É pela fé que Deus se move em nós. É pela fé que o Espírito Santo manifesta as promessas de Deus na nossa vida. Então continue. Continue, continue. Que Deus te abençoe. Meu Deus, que coisa tremenda. E é como, se você não assistiu essa live desde o começo, assiste. Deus vai falar grandemente com você. É como nós falamos aqui, a fé, ela verdadeiramente funciona. Que Deus te abençoe nesse dia chamado quinta-feira. Eu sei que hoje é feriado. Muitas pessoas, os irmãos católicos, né, creem, né, comemoram o dia aí dos mortos, mas nós comemoramos a vida. Nós comemoramos a vida, nós comemoramos Jesus, né, morto e ser ressurreto. Ele ressuscitou e hoje vive, ele vive entre nós. E glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Thaís, todas vocês, Cris, espero que vocês possam amanhã estar comigo mais uma vez. Convide mais alguém para nós finalizarmos aqui esses 5 dias de propósito, assim, com chave de ouro, porque eu tenho certeza. Eu tenho plena convicção da colheita, eu tenho plena convicção das sementes que foram lançadas aqui, né? Como eu disse para vocês, não baseada, né, numa confiança na escuridão. Fé não é isso, irmãos. Fé é você se jogar, é você se lançar no que a palavra diz, na verdade da palavra, no que Deus diz. Que esse entendimento seja claro para você. Fé não é você andar no lugar escuro onde você não sabe o que vai acontecer, não. Você sabe o que vai acontecer. Deus diz, a palavra diz, o Espírito Santo está dizendo e confirmando no seu coração. Então é isso, é nesse lugar. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até amanhã, continuando orando. Isso mesmo, Roseli. Você já recebeu a sua cura. Agora você ora para que você veja a manifestação dela no seu corpo. E você vai ver, viu? Você já está vendo. Se você está aqui, Roseli, é porque você crê. Talvez você desejou, né, ser curada. Mas agora você crê que você é curada. Então toca nas vestes dele e seja curada. Toca nele agora, pela fé, e seja curada. Deus abençoe, amém. Assiste desde o começo, Gleiciane. Foi tremendo, nós já estamos finalizando. Até amanhã, 8h15, irmãs, para a gente fechar esse tempo precioso, que a sua fé funcionou, hein? Você experimentou, você está experimentando que a sua fé está funcionando. Para as pequenas coisas do seu dia a dia, do seu hora após hora. Mas para as grandes coisas também. Deus é Deus de coisa grande. Porque até o que parece que é pequeno é grande para ele. Deus é um Deus grandão. E tudo que ele faz é grande. Deus abençoe. Fiquem na fé, fiquem na paz. Fiquem na presença do Espírito, orando em todo o tempo. No Espírito, orando em todo o tempo. Quem tem fé, quem crê, ora. Quem crê, descansa. Quem fé, ora. Deus abençoe, Fernanda. Deus abençoe, Priscila.